Boa noite, esse é mais um episódio do Contestação Espírita. Você está assistindo no YouTube, curta, compartilhe, no podcast também. O tema de hoje é Eu não vim trazer a paz, mas a divisão. No seguinte sentido, a sociedade ela está hoje polarizada, e nós queremos discutir, queremos debater em que isso tem influenciado a casa espírita e o trabalho do espírita, o espírita no seu dia a dia. Então, eu vou perguntar para Carla. Carla, você que tem frequentado casa espírita já a longa data, trabalha, como é que você tem sentido essa situação de polarização na casa espírita? Como você sentiu do período mais crítico? Você pode falar um pouquinho sobre isso para a gente, por favor? Então, dentro da Casa de Solidariedade, por questões que nós já passamos por eleições lá dentro que criaram inimizades, né, de pessoas muito ostensivas assim na parte política, a gente ficou neutro durante esse período. Né? A gente respeita o que cada um pensa, o que cada um sente, para não criar muitas inimizades, né? Até pelos conflitos que já foram passados, a gente fica um pouco de receio de falar sobre isso, né? E também de respeitar que cada um tem o direito de gostar de quem quer, né? De sentir o que quer, de fazer como quer. Né? A casa não interfere nesse sentido. Lá é trabalhado muito relacionamento, né? Foi um trabalho difícil, um trabalho árduo, esse trabalho de se relacionar, da gente se respeitar, porque como é uma casa muito grande, vão muitas pessoas, as energias são muito diferentes, né? Rola muita energia diferente. Então, toda casa grande, todo grupo muito grande, é complicado de trabalhar. Então, a gente não pode entrar aí também, querer que seja dessa forma ou daquela forma, ou impor alguma coisa da parte de política até dentro da casa, né? Então, a gente tem que sempre observar o bem-estar para todos, né? E com relação ao país também. Eu acredito que se cada um fizer a sua parte, agir com dignidade, respeitar o cidadão como ele é, o que ele quer, né, o mundo fica melhor, né? E sempre pensar que o outro não tem que enxergar com os meus olhos, não tem que sentir o mundo da forma que eu sinto, né? E eu acho que tudo que é muito polarizado é ruim. Tipo, a gente viveu aí momentos de bipolaridade, né? Na política. E ninguém chegou no caminho do meio, porque a gente não está preparado ainda para isso. E você, Sidney, como é que você tem sentido a casa espírita nesse momento de polarização, em que a sociedade está ainda em crise? Eu acho que a casa espírita até se porta bem quando ela está se referindo, se posicionando com os assuntos externos, com os assuntos do cotidiano, com os assuntos do país. Então, há essa neutralidade e o assunto dentro da casa espírita normalmente é único, exclusivamente espiritual e educacional. Eu concordo com a Carla quando ela diz que a eleição interna acaba interferindo na energia ou na forma como as coisas acontecem dentro da casa espírita. Coisa que não deveria, mas acontece porque a gente é humano, né? E, particularmente, eu acho que não deveria existir essa preocupação. Como, por exemplo, a casa espírita ter relação com políticos, não partidários, mas com pessoas políticas, por interesse algum, seja legislativo, seja de angariar alguma benesse, não deveria existir. A relação da casa espírita com a política ou com os assuntos cotidianos deveria ser institucional.
né? Da mesma forma que a gente prega que um político deve ter a sua ação institucional voltada ao cargo que ele representa, ou com a moral que o cargo dele pede, a mesma coisa deveria existir dentro do espiritismo. Ao contrário de religiões, como, por exemplo, a gente vê que no Congresso existe uma bancada evangélica, por exemplo, eu acho que não deveria existir essa característica, já que o Estado é laico por definição. Então, a parte externa, eu acho que a casa espírita, voltando, até se porta bem. Agora, a parte interna, justamente por ser um local, as pessoas se conhecerem, etc. e tal, invariavelmente dá algum problema de vaidade, de poder, porque isso é humano. E eu concordo com a Carla quando ela diz que com o passar dos anos vai se aprendendo isso, né? Aprendendo o que é o assunto a ser tratado e o que é assunto a ser deixado de lado. E eu não acho que todas as casas aprenderam isso, tanto que a gente reconhece algumas casas como a casa do fulano de tal, né? Aquela casa foi criada por uma pessoa e segue mais ou menos a regra daquelas pessoas, dessa pessoa, desse dirigente. Que ótimo. Você citou a questão da bancada evangélica, né, do Estado laico. Isso é muito importante a gente lembrar que o espírita ele acaba passando desapercebido como espírita dentro das instituições políticas, né? O espírita ele não se declara ele não declara que ele está lá representando o espiritismo, ele está lá representando questões políticas do dia a dia em que pertence ao trabalho dele ou outras relações que ele está lá representando. Cláudia, nessa questão toda, em que a casa espírita ela é colocada dentro da sociedade, né, e a sociedade ela está nessa situação de polarização. Você sente que o espiritismo ele poderia contribuir para que essa polarização diminuísse, para que a sociedade ela agisse de uma forma mais consciente? Como é que você tem sentido também os espíritas nesse meio todo? Então, Karen, eu não só acho que o Espiritismo tem um papel fundamental, como está escrito no próprio Evangelho, né? O Evangelho diz assim, ó, o Espiritismo ele tem um papel fundamental na superação das intolerâncias, cumprindo sua missão de agente transformador. Então, assim, partindo desse princípio, a gente não pode ser neutro, né? Acho que está aí. Mas a neutralidade não tem a ver com X ou Y político, não é isso. A neutralidade tem a ver com o que é certo e o que é errado perante aquilo que a gente vivencia, né? Então, não dá para a gente desvincular temas que, por exemplo, hoje acontecem das pessoas acabarem discutindo e dizer, ah, não, isso aqui nós não vamos discutir na casa espírita, né? É esse o cuidado que a gente tem que ter. Porque, assim, o Kardec, se você pegar o Kardec, ele era altruísta, ele era dotado de um senso crítico incrível, ele questionava muito, né? Inclusive as questões, como ele era pedagogo, as questões da educação, ele lutava por uma educação que fosse igualitária, que fosse para todos, né? Então ele tinha uma questão aí muito grande de justiça social, né? E ele era um espírito crítico, investigativo, e ele estava sintonizado com todos os debates do seu tempo. Né? Então, assim, o que a gente não pode perder de vista é o seguinte, eu não vou me envolver nessas questões e acabar ficando simplesmente numa linha que você não está nem aqui nem ali e você não acaba combatendo aquilo que não é o certo. Eu não estou falando de questões políticas, de opiniões políticas,
tá? Porque, assim, na verdade, quando a gente pensa em Jesus, ele nunca deixou de falar o que ele precisava falar. Né? Quando ele precisou ser enérgico, ir lá no templo e derrubar todo aquele mercado que tinha, ele foi lá e foi duro, e foi, né, impositivo, porque aquilo estava errado aos olhos dele e, claro, né, aos olhos de quem estava seguindo. Mas ele tinha uma habilidade enorme de dizer coisas sem precisar ofender ninguém, né? Eu acho que a passagem mais emblemática é quando ele é perguntado sobre os impostos, e aí ele diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então a gente precisa aprender a fazer esse movimento sem ser neutro, sem deixar de lado aquilo que é o certo, sem perder de vista aquilo que moralmente é correto. Não estou dizendo de polaridade de escolha do que é certo e do que é errado, de quem votou em quem ou quem, né? Mas do que é certo. Então isso a gente nunca pode perder de vista. Eu gostaria de lembrar que nós temos 2 espíritas muito conhecidos, Bezerra de Menezes e Eurípides Barçanufo, e eles foram políticos, foram parlamentares, e eles tiveram uma atuação política na sociedade. Pensando no que a Cláudia disse, nessa questão do debate aberto, e que nós devemos debater a sociedade, da questão que nós temos um Estado laico, e da participação política que seria interessante o espírita ter, dentro desse contexto de polarização social, como é que você pensa, Alexandre, que o espírita deveria se comportar na sociedade, né? Nessa questão de debate aberto, participação política e social? Bom, eu acho que o espírita ele não difere de qualquer outra pessoa, né? Embora tenha uma crença bastante particular, como qualquer outra pessoa, né? Cada um vai ter sua crença. Mas uma vez que o espírita ele parte para participar desse tipo de movimento, onde tem uma exposição, onde está envolvido com a parte pública, ele deve se portar exatamente como o cargo e a posição que ele está assumindo demanda, né? Então, ele tem como parlamentar, por exemplo, ele deveria defender os interesses da população, finito. Né? Nós estamos num Estado laico, como bem falou a Cláudia, como você citou agora novamente, Karen, e os interesses religiosos, eles não deveriam ter espaço no Estado laico. Né? Cada um tem o seu interesse, obviamente, e aí trabalha esse interesse, mas fora do Estado. Né? Então, se o cara está lá como parlamentar, ele deve fazer o papel de parlamentar, ele deve incentivar e procurar políticas públicas que possam ajudar a população, ele tem que fazer a parte dele, ele tem que estudar, ele tem que investigar como ele pode ajudar no desenvolvimento do país, essa é a função dele. Né? Então, quando a Cláudia fala, né, da questão de neutralidade, eu concordo bastante que quando nós estamos falando por exemplo, do centro espírita, ele não pode assumir partido político, tampouco candidato A, candidato B ou candidato C. Esse não é o papel. Mas quando começa a ter assuntos que interferem no bem geral, na promoção da solidariedade, na promoção da caridade, quando isso não é habilitado por políticas que deveriam habilitar, aí é papel do centro espírita, das pessoas que estão lá dentro, entrar na discussão sem dúvida nenhuma. Né? Quando isso começa a acontecer. Então, nós não vamos discutir candidato, partido, nós vamos discutir fatos. O que é o melhor para a população? Saneamento básico? Beleza. Não está fazendo? Não, a gente tem que cobrar. Independente de ser partido A, partido B, partido C de novo. Né? Então, se tem alguma política que está desagregando, está tirando direito, está promovendo o empobrecimento da população, nós temos que discutir.
nós temos que levantar nossa voz. Né? A neutralidade, no meu ponto de vista, ela vai no sentido de não escolher linhas. A nossa linha é a solidariedade, a nossa linha é a caridade, a nossa linha é o bem comum. Uma vez que nós estamos nesse sentido, independente do partido, independente do que esteja acontecendo, se são itens, políticas ou o que quer que seja que está indo de encontro aos interesses coletivos, não podemos ficar neutros. Posso fazer um adendo? Eu acho que a gente tem um problema atual que eu entendo ser muito mais enfático aqui no país, que é o seguinte: não existe maneira, pelo menos no meu modo de ver, de uma casa espírita, uma pessoa, uma instituição, qualquer que seja, apoiar qualquer político, qualquer ação. Não existe. O político é um funcionário, como a Carla bem colocou aqui, ele tem deveres. Então, a postura não deve ser nunca de apoio, deve ser de cobrança. Entende? Se existe algum lugar, alguma instituição que está apoiando qualquer ação governamental, está errado. Está errado por princípio. Porque não existe apoio, é cobrança. As pessoas foram eleitas, são eleitas, ou prestam concurso, ou fazem uma sabatina para cumprirem um dever. Não existe apoio. Entende? Então, se existe apoio anterior ou pós, está errado. Outra coisa, eu acho que o movimento espírita ou as lideranças do movimento espírita deveriam ser convidadas a opinar sobre os temas da nossa sociedade, de vez em quando. Assim como os líderes das outras religiões são chamados. Os espíritas, por posicionamento, são chamados muito menos vezes do que os representantes de outras religiões. E eu acho que o espiritismo poderia colaborar. Neste caso, quando for chamado. E acho que deveria ser chamado mais vezes. Mas não é o caso. Então, eu acho que deveríamos fazer o trabalho menor, o trabalho de formiguinha, que é o que a Carla comentou. Dentro da casa espírita, qual é a postura, qual é o trabalho? O trabalho é cobrar e se relacionar de forma institucional. Só um comentário rápido aqui. Eu lembrei quando o Sidney estava falando que um dos lemas da Argentina, dos argentinos, é se há governo, sou contra. Né? Não pelo sentido de querer a anarquia, mas justamente pelo sentido, eu não vou tomar nenhum partido, eles têm que fazer o que eles devem fazer. E só para a gente ter como sempre um parâmetro, né, dentro da casa, o que Jesus colocou, né? Jesus diz assim: o mais importante dos preceitos divinos, né, é a caridade, a fraternidade e o amor ao próximo. Então, tudo aquilo que vai contra isso é uma coisa que a gente precisa combater no bom combate, não o combater brigando, discutindo ou trazendo coisas assim. Eu acho que uma coisa muito importante está na nossa atitude, né? No acolhimento, como a gente já falou, né? A gente tem que acolher as pessoas, independente, né, disso, porque Jesus já colocava, né, que independente das pessoas pensarem diferente de nós, e muitas pessoas se colocaram como inimigas umas das outras, né? A gente tem que amar o nosso inimigo, porque por mais que a gente não goste dele, Deus ama ele imensamente, né? Você pode sentir o maior desprezo por aquele ser, mas Deus ama aquele ser, né? Então, eu acho que isso é um ponto que a gente não pode perder de vista, né? E essas questões da justiça social, né? Daquilo que as coisas podem ter nesse sentido, né? Então, tá dentro dessa linha, caridade, fraternidade, amor ao próximo, tá certo. Saiu dessa linha, não tá certo, né? E aí entra quando Jesus fala assim, quando
no próprio Evangelho diz assim, né, que hoje a gente não vai ter mais, o período das guerras, de mortes e tudo mais, já passou, que agora a gente vai entrar num embate de ordem moral, né? Então, agora precisa fazer isso certo. O que é essa questão? A gente precisa criar esse sentido da moral, daquilo que eu vou fazer de bem, daquilo que eu sou. Isso eu faço pelas minhas ações, né? Porque assim, não adianta nada a gente reclamar se nós fazemos aquilo totalmente errado, né? A gente fala, gente, como que fulano está lá governando ou ciclano está nesse cargo? Gente, é só você olhar o povo que ele governa. É só para a gente parar e olhar para a gente mesmo, né? Quando você fura uma fila, você está fazendo errado. Quando você contrata um net gato, você está fazendo errado, né? Quando você faz... Então, são pequenas coisas que a gente acostuma dizer, não, mas isso daí... eu já pago, o governo já me rouba, então eu vou pegar lá no imposto de renda e vou deturpar meus dados para eu receber de volta. Gente, você está fazendo isso. O que você está cobrando da pessoa que está lá? Se você está fazendo isso. Então, a gente precisa focar sempre na nossa mudança, né? E é lógico que a nossa mudança, ela é íntima, ela é, de novo, né? A gente vai voltar na reforma íntima e não acontece da noite para o dia. Mas a casa não pode se ausentar de mostrar o caminho certo, de dizer que essas coisas não são corretas e que a gente tem que fazer o certo, mesmo que ninguém esteja olhando, né? Então, é isso que a gente não pode perder de vista.